Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre os melhores preços e as melhores taxas dos títulos Tesouro Prefixado 2024, 2026 e o 2031 que paga juros semestrais, porque temos novidades, tem preços, bom, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação e diariamente receba aqui o nosso vídeo, porque o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Começamos aqui então a nossa análise semanal, trazendo para você o prefixado 2024 e o gráfico que o Tesouro Direto disponibiliza aqui com relação às taxas diárias de fechamento. E veja o que nós temos. Na penúltima sexta-feira, tínhamos aqui a taxa de 11,62, que foi a taxa, então, que fechou no dia 7 de janeiro. E depois nós tivemos uma taxa aqui no dia 14, que foi a última sexta-feira, de 11,47. Aí você pensa, bom, então as oportunidades passaram, porque a taxa está caindo. Acalme-se, vamos olhar aqui um prazo maior, como por exemplo o prazo aqui de todos os anos desse título, para você entender melhor o movimento que aconteceu. Lembrando que esse título lançou lá em 8 de fevereiro de 2021, com a taxa aqui ó, de 6,42. E aí você repara que durante mais ou menos o mês de março, até aqui ó, o final do mês de julho, essa taxa ficou girando aqui ó, entre 7,80 e 8,40 aproximadamente. Depois ela subiu e ficou também aqui ó, estável entre 9,90 aproximadamente até 9,30. Veja que com o passar do tempo, aos poucos, essa taxa vai subindo. Esse é um detalhe que você deve observar, que no longo prazo as taxas desse tipo de título continuam crescendo. E depois ela chegou mais recentemente, aqui no dia 1º de novembro, a melhor taxa que foi 12,61. Foi quando nós tivemos então aquele estresse referente à PEC dos precatórios, que fez as taxas dispararem no mês de outubro até o início do mês de novembro. Depois que resolveu, ao menos parcialmente, essa situação, as taxas voltaram aqui a recuar. E o que está fazendo essas taxas subirem aqui novamente? É o estresse em relação à preocupação que nós estamos tendo com a economia mundial. E eu venho falando isso aqui com você no nosso canal. As taxas de juros nos Estados Unidos devem subir. E olha, já tem instituição financeira falando em 6, talvez 7 aumento da taxa de juros americana. Isso vai fazer todas as taxas de juros subirem em todos os países. E vai puxar também os títulos prefixados. Então vamos seguindo aqui, vamos olhar agora o 2026 e você vê que o cenário é o mesmo, só que esse título foi lançado em 2020. Veja que nós tivemos um primeiro estresse aqui, que a taxa chegou a 9%, lá quando nós tivemos aquele primeiro momento da doença. E depois estabilizaram lá voltando para quase 6%. Só que veja que essa taxa mais recentemente chegou a 12,50%. Caiu e novamente está subindo, voltando aqui ó, a próximo de 11,20. Se você quer saber quais são as taxas que eu espero para começar a pensar a comprar um prefixado, está aqui no alto, porque muita gente vem perguntando nos comentários e inclusive no nosso canal do Telegram. Se você não entrou, entre aí, porque lá compartilhamos mais detalhadamente outras informações. Bom, vamos trazer agora então as informações detalhadamente de cada um dos títulos. Vamos começar aqui com a análise estatísticas do prefixado 2024. Como você já sabe, esse gráfico aqui traz a taxa média de cada um desses títulos. Começando pelo prefixado, você já vê claramente que as taxas vêm subindo, principalmente aqui, ó, desde o mês de julho que nós tivemos. E a taxa média mensal, a mais alta que nós tivemos, foi aqui, no mês de novembro. Nós pegamos todas as taxas de abertura, ou seja, quando o Tesouro Direto abre para negociação, pegamos uma planilha com todas essas taxas e dividimos pelo número de dias úteis. E aqui você tem, então, a taxa média de abertura. Então, em novembro, a taxa média foi 12,07. Foi o mês que nós tivemos a taxa mais alta. E em dezembro tivemos um recuo muito forte. Por que tivemos esse recuo? Porque tivemos aí o encaminhamento da aprovação da PEC dos precatórios. Só que veja que esse recuo não é nem próximo às taxas que nós estamos tendo subindo mês após mês.
veja que mesmo em relação ao mês que nós tivemos aqui, do mês de outubro, ela ainda ficou mais alta, R$ 10,91 em relação a R$ 10,79. E agora, aqui, em relação ao mês de janeiro, voltou para R$ 11,46. Então, muito bem, você tem aqui um cenário que você já sabe, toda vez que a taxa está na cor verde, significa que nós temos as 25% melhores taxas desde 2021. Estamos mantendo a mesma metodologia, trazendo as taxas de 2021 e vamos continuar atualizando em 2022. Então, a taxa de janeiro de 22 está em 11,46. E no dia 14 de janeiro, que foi a última sexta-feira, fechou em 11,47. Então, veja que está aqui numa taxa média próxima à taxa de janeiro. E aí eu quero chamar a sua atenção, que você está de olho num pré-fixado, que veja que desde o dia 20 de outubro, nós entramos aqui na melhor faixa de preço, aliás, de taxa que nós temos aqui. Desde o dia 20 de outubro, todas as cores verdes, significa que nós temos as 25% melhores oportunidades. Somente em um dia, que foi no dia 13 de dezembro, a taxa variou, mas logo depois voltou para as melhores taxas. E quais são essas taxas? As 25 melhores oportunidades desde o ano de 2021. Eu quero chamar a sua atenção que nessa nossa planilha nós estamos excluindo o ano de 2020. Se eu fosse pegar também aqui para trás, principalmente para o 2026, o ano de 2020, nós teríamos taxas ainda melhores. Mas por enquanto estamos aqui concentrando então somente no ano de 2021 e 2022 para você. Então o melhor quartil para o 2024 está entre 10,58% e 12,84%. A taxa ficou em 11,47. Então veja que é uma taxa aí intermediária entre esse quartil. Só que além de comprar com uma taxa boa, é bom você olhar então com um preço bom. Como está o preço? O melhor quartil de preço está entre 7,27 e 7,68. Veja que nessa semana nós voltamos aqui para essa melhor faixa de preço, porque veja que desde o dia 5 de janeiro os títulos retornaram para essa faixa. É bem verdade que está no limite aqui da melhor faixa de preço, que vai até 7,68. Então 7,67 está naquele limite intermediário. Então aguarde, você que está aí de olho, eu acho que as oportunidades poderão se renovar. Só que tem um detalhe. É provável que esse título saia do rol de títulos negociáveis do Tesouro. Então fique atento aí, porque geralmente da segunda semana de janeiro até o mês de fevereiro, o Tesouro historicamente tende a mudar os títulos. E aí o que acontece? Se você não comprou, esse título sai do rol. Se você já comprou, é só você acompanhar as taxas então de resgate. E você já sabe que a taxa de resgate é 0,12% maior que a taxa de compra. Assim fica fácil de você tomar a sua decisão. Se você já está gostando, dê aquele super like. E olha, não deixe de assistir aqui no alto Tesouro IPCA. Os preços estão bem interessantes para você que quer se proteger da inflação. E as taxas também voltaram para pontos muito bons. Assista porque regravamos na data de ontem para você não perder as oportunidades. Eu quero trazer aqui para você a análise então gráfica para você entender um pouco melhor em que momento nós estamos em relação ao pré-fixado. Esse gráfico aqui, como eu trago sempre para você, é em relação aos juros futuros do 2024, ou seja, qual é a projeção do mercado para os juros em 2024. E cada ponto desse colorido é um candle que mostra, então, se ele está verde, a taxa está subindo. Se ele está vermelho, significa que a taxa está reduzindo. E essa taxa, então, dos juros futuros 2024 é o que determina, então, a taxa do pré-fixado para essa mesma data. Então veja aqui, nós tínhamos aqui uma faixa que eu coloquei aqui na cor roxa e você acompanhava, e eu dizia há alguns dias atrás que o mercado ia tomar uma decisão em breve, se romperia para baixo dessa caixa, ou seja, se as taxas cairiam, ou se romperia para cima. E veja que claramente o mercado rompeu no dia 4 de janeiro, com força para cima, e novamente confirmou esse rompimento no dia seguinte, dia 5. E agora parece que está dando aqui uma estabilizada. Só que repara que nessa faixa azul nós começamos a traçar o que eu chamo um canal de alta, ou seja, é uma nova tendência dos juros futuros. E essa nova tendência vai se confirmando com esses toques.
Quanto mais toques nós tivermos aqui no limite superior e no limite inferior, maior é a confirmação dessa tendência. Então, temos uma tendência de alta aqui. E o que fortalece essa tendência é quando nós olhamos também aqui a média que nós temos aqui em relação a esses títulos, em relação a essa projeção. Veja que na cor verde nós temos a média de 21 dias. É essa linha esverdeada que você vê que ela volta a apontar para cima. Desde o início de ano, ela voltou para cima. Uma média, então, dos últimos 21 dias, acompanhada da média média, que é de 50 dias, que é na cor amarela. Ou seja, tanto no curto prazo quanto no médio prazo, nós já estamos verificando aqui o retorno da tendência de alta para esse tipo de título. E ele continua, então, dentro desse canal. E para finalizar, então, a avaliação do 2024, eu trago aqui para você e sempre mostro para você o RSI. Você já sabe nesse indicador que toda vez que ele se aproxima de 30, que é esse ponto que eu mostro aqui agora na sua tela, significa então que ele está sobrevendido, ou seja, há uma tendência de aumentar esse valor. E veja que foi o que aconteceu aqui. Quando nós chegamos no 30, esse título estava aqui, ó, na mínima de 10,59. Depois ele já começou a aumentar e veja que ele antecipa esse movimento. Eu traço essa linha vermelha para você verificar que o movimento também continua de alta. Então repara comigo que, olhando aqui o fluxo diário, também nós temos então a confirmação de que há uma tendência para continuidade de crescimento dessa taxa. E agora vamos olhar no semanal também. Transformei aqui o gráfico para período semanal. Agora, cada candle representa uma semana. E veja como bate perfeitamente a mesma análise. Ou seja, nós temos aqui o mesmo canal de alta confirmado nessa tendência aqui semanal. Tanto nós temos aqui naquele fluxo anterior que eu mostro para vocês aqui, nesse cubo aqui roxo, veja como as taxas respeitaram e como estão respeitando agora esse canal azul aqui, para que você entenda que a tendência não mudou, nem no diário e muito menos também a tendência aqui no semanal. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like, porque agora nós vamos falar do Tesouro Prefixado 2035. Só que antes, eu deixo aqui esse vídeo com as principais dúvidas em relação ao prefixado. Vale a pena fazer marcação a mercado? Vale a pena vender com a taxa no prejuízo e recomprar? Se você tem alguma dessas dúvidas e principalmente se é melhor preço ou se é melhor taxa, assista esse vídeo aí que você vai gostar. Vamos falar agora do prefixado 2026, que o cenário é praticamente o mesmo. Quando você olha aqui graficamente a taxa média mensal, você repara o crescimento que nós vamos tendo desde o mês 7. Mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, até chegarmos aqui na taxa média mais alta, que foi de novembro, 11,91. Em dezembro, a taxa média caiu para 10,69. E agora já está voltando a subir de novo com a taxa média em 11,22. E, coincidentemente, na última sexta-feira, a taxa de abertura ficou em 11,21. Então, assim como o pré-fixado, ele está seguindo praticamente o mesmo valor da taxa média. E o quartil? O melhor quartil está aqui, as 25 melhores oportunidades de taxa de abertura. Vão entre 10,43 e 12,68. É muito parecido com o que nós estamos vendo no 24. A taxa fechou, então, em 11,21 na última sexta-feira. Está aqui, no valor intermediário, ou seja, dentro do melhor quartil de taxa. E quando nós olhamos também aqui o histórico, a gente verifica que essa taxa ela vem se mantendo desde o dia 18/10, desde outubro. E aí, com uma leve variação, nós tivemos em alguns momentos que ela saiu do melhor quartil, como, por exemplo, no dia 13 e 14 de dezembro, depois 22 e 23. Mas agora voltamos novamente para esse melhor quartil. E em termos de preço, o que nós temos aí? Agora aí se prepare. Preste bastante atenção. O melhor preço vai entre 608, que foi o melhor preço que nós tivemos lá em outubro, até 659, R$ 659. E para esse título, nós estamos tendo, então, o melhor quartil de taxas e voltamos para o melhor quartil de preço. As 25% melhores oportunidades de preço desde 2021. Veja, você tem que olhar para a taxa, mas principalmente para o preço.
E o preço aqui voltou para esse intervalo de melhor quartil desde o dia 5 de janeiro. 5 de janeiro retornando para o melhor quartil. Veja que ele ficou do dia 8 de dezembro até aproximadamente 4 de janeiro, quase um mês fora do melhor quartil. E agora retornou. Então repare aí essa novidade, pré-fixado na melhor taxa de preço e também de taxa. Olha aí, se você está de olho no pré-fixado, prepare-se, porque essa semana podem ter novidades melhores. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like, não deixe de compartilhar aqui os vídeos aqui do nosso canal para que outras pessoas possam se manter sempre bem informadas. E se você gosta do Tesouro Direto, eu te aconselho você assistir também esse vídeo aqui do alto, as melhores oportunidades no mercado secundário. Nós temos pré-fixado a 13%, temos Tesouro vinculado a CDBs, com o IPCA acima de 6% e LCI e LCA com 10,5%. Só que nesse caso você não paga imposto de renda. Assista lá as melhores oportunidades da semana no mercado secundário. Para finalizar, eu quero trazer aqui o pré-fixado com juros semestrais. Esse é um pré-fixado mais longo, ou seja, é um pré-fixado que ele vence aqui quase daqui a 10 anos, 9 anos aproximadamente. Só que ele, a cada 6 meses, paga juros semestrais. Então ele é um pouco diferente do 2024 e 2026, que são vencimentos mais curtos e que não pagam juros. Mas o cenário é exatamente o mesmo. Tendência de alta nas taxas mensais até o mês de novembro. Depois uma queda no mês de dezembro e agora em janeiro voltando a subir. Então a taxa média está aqui, ó, 11,26. E na última, então, sexta-feira, fechou em 11,25. Também estamos no melhor quartil, que vai entre 10,93 e 12,44. Veja que 11,25 está no melhor quartil. E esse aqui é interessante porque você repara que essa melhor faixa de taxas, ela saiu do melhor quartil no dia 8 de dezembro. Veja que ficou aqui amarelado e ficou praticamente até 3 de janeiro. Então veja que o título longo tinha saído então do melhor quartil em termos de taxa e voltou agora, no início de janeiro, dia 4 de janeiro, voltou então. Então temos aqui já para você a melhor faixa então em termos de taxa, as 25% melhores. Só que agora é que vem a cereja do bolo. Em termos de preço, o menor preço, ou seja, o título mais barato que nós tivemos foi aqui, ó, no dia 3 de novembro, quando chegou a 908,81. Quem comprou ali, comprou então na melhor faixa, então, tanto de preço quanto de taxa, porque naquele dia nós tivemos os menores valores em termos de valor do título, mas a melhor taxa desde 2021. Só que veja que essa faixa de preço vai até 975. E na última sexta-feira, nós chegamos a 93938, ou seja, nós estamos nas 25 melhores oportunidades também de preço desse título IPCA com juros semestrais 2031. Eu tomei o cuidado de verificar exatamente em que faixa está. E agora observe esse quadro novo aqui do nosso canal. Aqui eu trago para você as 10% melhores oportunidades de preços e de taxas. E toda vez que um pré-fixado entrar nessas melhores 10 oportunidades, eu vou chamar a sua atenção aqui, porque aí você vai entender. Veja que em termos de preço, eu calculei aqui aonde estaria esse preço. Estamos falando de 93938. Se nós pegarmos as 8%, os 8% melhores preços desde o mês janeiro de 2021, ou seja, desde o ano de 2021, nós teríamos a faixa entre 9,08 até 9,44. 9,44. Ele fechou em 9,39, ou seja, estamos nessa melhor faixa. Se eu alterar aqui para 7,5%, vai dar 9,40%, ou seja, estamos nas 7,5% melhores oportunidades de preço desse título. Tá aí para você um resumo de todos os pré-fixados para que você entenda esse movimento e avalie não só taxa, porque para mim taxa é importante, mas pagar barato é mais importante ainda. Comprar um título barato com uma taxa boa, não precisa ser excepcional, é importantíssimo desde que você leve até o vencimento. E aí, você vai comprar qual título? Em qual você está de olho? E qual é a faixa que você está esperando? Escreva aí nos comentários que eu quero te ajudar aí nesse momento em que as taxas tendem a continuar subindo.
Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família. E olha, 2022, o ano da renda fixa. Um abraço e até o próximo vídeo.